na avaliação do senhor, qual que é o peso da pressão das ruas nas decisões do TSE? O senhor acredita que quais seriam esses desafios, né, para uma corte formada por 7 ministros diante de decisões assim tão importantes que, enfim, para citar exemplos, podem influenciar no resultado de uma eleição, de uma mudança, de um resultado de uma eleição? Todo juiz tem que estar acostumado a ouvir pedidos e reclamações. Por quê? Porque quando alguém vai à justiça reclamar de algo, eu comprei um produto e esse produto veio estragado. A empresa que vendeu, o comerciante que vendeu, ele vai dizer, não, eu não vendi estragado, foi o transporte que foi mal feito. E aí o transportador vai dizer, não foi isso, realmente veio. O juiz, ao julgar as disputas que surgem na sociedade, ele tem que estar acostumado a receber pedidos e ouvir pedidos. O autor de uma ação pede, o réu de uma ação pede. Quando é ação criminal, o Estado, através do Ministério Público, acusa. O advogado do réu faz a defesa e o juiz decide. Então a vida do juiz é ouvir pedidos, é ouvir reclamações. Ele não se submete à pressão popular, ele se submete ao ordenamento jurídico, à Constituição e às leis. O ofício judicante tem essa grandeza de você, ao ser juiz, você ter a frieza de ouvir todos os lados e chegar, de acordo com o ordenamento jurídico, à melhor solução. Então não há que se falar em pressão sobre a justiça, ou a pressão que se tem sobre a justiça eleitoral ou um tribunal. Isso faz parte de todo o poder judiciário, pedidos e decisões. Sim, é uma responsabilidade grande, né? É uma responsabilidade grande, sem dúvida nenhuma, e o judiciário brasileiro, no caso específico a justiça eleitoral, ela tem agido sempre com bastante presteza e eficácia. A justiça eleitoral é reconhecidamente uma justiça célere, uma justiça rápida e nunca deixou, por exemplo, de aplicar sanções. Inclusive já tivemos até senador da República cassado o mandato por compra de voto, já tivemos governadores afastados por abuso da máquina administrativa, já tivemos candidatos a deputados, a prefeitos, a vereadores afastados por abuso do poder econômico. Então são inúmeros os casos em que a justiça vem e decide porque ela tem por finalidade garantir que aquele que foi eleito de maneira limpa dentro das regras do jogo e que o eleitor teve a sua vontade livremente emitida quando depositou o seu voto na urna eletrônica. Mas nesse momento a gente está diante de um limite, né? Vamos dizer assim, que é a questão do atingindo a disputa presidencial, né? Nunca antes isso havia acontecido. É a primeira vez que há uma ação de tal envergadura envolvendo a campanha presidencial. E ali é a questão que vai ser julgada. Se houver provas que levem a demonstrar que houve algum tipo de desvio ou de influência nefasta de recursos não declarados na campanha, a Justiça Eleitoral decidirá como decide sempre, afastando aqueles que foram eleitos de maneira ilegal. Se não houver prova nesse sentido, vai se decidir no sentido da manutenção do mandato. É assim que funciona. Existe uma tranquilidade para lidar então com essas ações? Sem dúvida nenhuma. Sim, é porque assim, trata-se de uma decisão muito grande, né? Muitos eleitores, enfim, mas Mas assim como atua no âmbito de prefeitos, de governadores e de parlamentares, não há por que não atuar também no âmbito da presidência da República, desde que provocado. Veja que esse processo não foi um processo criado pela Justiça Eleitoral. A Justiça Eleitoral tem essa característica da imparcialidade exatamente porque ela não tem o poder de ter iniciativa. Foi uma proposição feita pela candidatura que chegou em segundo lugar. O segundo colocado apresentou esta impugnação e cabe a nós julgarmos.